Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta celebração. Missa em honra a Nossa Senhora. Pedimos pelo fim da pandemia mundial, pela nossa comunidade Confraria Nossa Senhora do Carmo, pela nossa paróquia de Santa Teresinha e por todos nós. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda como o vosso nome até os confins da terra. Toda a justiça se encontra em vossas mãos. Por meio do profeta, Deus repreende os dirigentes do povo, levando-os a refletir sobre os seus erros e fracassos. Celebrando confiantes no Senhor, reconheçamos que só Ele pode nos libertar das escravidões. Alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje, por Maria Chaves, falecida. E ontem foi o aniversário da Camila, filha da doutora Nájila, né? Camila é uma grande amiga da nossa paróquia. Então, orando por Camila. E hoje, aniversário da Zuíla, outra grande amiga da nossa paróquia. Por todas as intenções que vocês colocaram aqui, escreveram ou estão escrevendo aí, pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo. Missa em honra a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, recebe o meu chorar e a vontade de acertar. Oh, que eleição, que eleição, que
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloca aí a tua intenção. Missa em honra a Nossa Senhora do Carmo. Missa votiva. Nos preparando para a grande festa de Nossa Senhora do Carmo. Nossa comunidade é dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, segundo a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Deus dá a conhecer ao povo as consequências de seus desvios. Diante das oposições, Jesus desenvolve sua atividade de pastor e conta com seus seguidores para continuar sua obra libertadora. Ouçamos. Leitura da profecia de Oséias. Assim falou o Senhor: eles constituirão reis sem minha vontade, constituirão príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro servirão para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos e colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dá farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes tocam. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Leitura inicial de hoje é a continuação da leitura do profeta Oséias. Hoje, 8, 4 a 7, 11 a 13. Recordem que Oséias ontem falou do amor misericordioso do Senhor, o Senhor que desposará Israel, um canto esponsal.
Oséias, que tinha casado com uma mulher que o traiu a adultério e que o Senhor pediu que ele acolhesse sua mulher de novo. É um sinal do que o Senhor fez com Israel. Israel pecou por adultério, idolatria, seguiu Baal e o Senhor perdoou. Então toda a vida do profeta Amós é um símbolo, um sinal da acolhida de Israel por parte do Senhor. Hoje, o que é que diz esse grande profeta do Senhor? Assim fala o Senhor, característica do verdadeiro profeta. Não é ele quem fala, é o Senhor quem anuncia o que quer. Eles constituíram reis sem minha vontade, reis que não seguiram a lei do Senhor, constituíram príncipes sem meu conhecimento e consentimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos, o que eu tenho dito, idolatria de Israel, e para sua perdição. Recordem que o Senhor tirou Israel do Egito. O Senhor conduziu esse povo no deserto durante 40 anos. Fez o povo entrar na terra prometida, atravessando o rio Jordão, Moisés tendo morrido ao oriente do rio. Durante muito tempo, o Senhor governou o povo por meio de juízes, até chegar ao grande juiz Samuel. E durante o período do juiz Samuel, filho de Ana, aquela que era estéril, e suplicou e pediu um filho, prometendo ao Senhor que consagraria o filho a ele, ao Senhor. Ela teve o filho, seu filho Samuel, ela consagrou a Eli, o sacerdote do templo, consagrou por meio de Eli ao Senhor. E Samuel, então, foi o primeiro grande juiz e profeta no território de Israel. Durante o período do juiz Samuel, Israel pediu um rei. Samuel era contra a instituição da realeza. Então Israel queria um rei, igual aos outros povos. E o Senhor falou a Samuel: eles querem um rei. Pois bem, eles terão um rei. Se o rei for bom, seguir minha lei, tudo irá bem para Israel. Se o rei for um mau rei, a consequência será o exílio. Eles irão para o exílio. Samuel era contra o rei, a instituição da realeza, mas acabou cedendo ao pedido do povo. Escolheu Saul, Davi, Salomão, Roboão e todos os outros. Alguns desses reis foram de acordo com a lei do Senhor, seguiram a lei do Senhor, outros não seguiram. O Senhor aqui, por meio de Oséias, está falando dos reis que não seguiram a sua lei, a lei do Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. O Senhor não queria a realeza em Israel. Por quê? Porque o Senhor é o único rei, é o único Deus e o único Senhor. O Senhor já sabia de antemão que eles iriam idolatrar. Os reis de Israel iriam idolatrar, introduzindo outros deuses que não existem, outros ídolos que não existem no território de Israel. E a consequência seria o exílio, e aconteceu tudo aquilo que o Senhor predisse por meio dos profetas. Israel do norte foi para o exílio em 722, 721.
Israel do Sul foi para o exílio em 587, 586. Aqui, Oséias, lá pelo ano 800, entre 900 e 800 a.C., profetiza contra a casa desses reis que idolatraram, deixaram o Senhor para seguir outros deuses. Então, o contexto aqui é de idolatria. Constituíram príncipes sem meu consentimento. O Senhor não queria os reis deles, o Senhor não queria os príncipes deles, da casa do norte, nem da casa do sul, porque eram idólatras. Sua prata e seu ouro serviram aos Baals, aos ídolos, aos outros deuses que não são deuses, para sua perdição. A idolatria de Israel conduziu Israel ao exílio. Aí o Senhor fará e fez uma nova aliança quando eles retornam do exílio. Eles perderam, né, a aliança que o Senhor tinha feito com quem? Noé, Abraão, Moisés, né? E institui uma nova aliança com o sangue de Cristo. Hoje, eles não têm mais aliança com o Senhor. Agora é a nova aliança. E não tem por quê? Por causa do pecado de idolatria. Para sua perdição, teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Bezerro aqui tem dois sentidos. Quando pecavam, ofereciam um touro, um bezerro ao Senhor, matavam o animal, metade para o sacerdote, metade ofereciam em sacrifício ao Senhor, faziam um altar, partiam o animal, queimavam a fumaça daquele animal, metade dele, porque a outra metade era do sacerdote. A fumaça, subia aos céus, e aquele era o sacrifício pelo pecado. Esse sacrifício da antiga aliança, o Senhor não aceita mais. Porque agora o sacrifício é com o sangue de Cristo. A gente entende isso muito bem na carta aos Hebreus. Agora só tem um sacrifício e um sumo sacerdote, Cristo. Leia hoje aí todinha a carta aos Hebreus. Bem, esse é o sentido primeiro de um touro, de um bezerro oferecido que o Senhor não quer mais. O segundo sentido qual é? Quando Moisés esteve lá no alto do monte, e o Senhor entregando a ele as 2 tábuas dos 10 mandamentos da aliança, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro de ouro. Idolatria. Aqui o Senhor está se colocando contra esse bezerro de ouro e essa idolatria da casa de Israel. Teu bezerro, ó Samaria. Por que Samaria? Porque a capital do reino do norte era Samaria. E de lá se originaram os samaritanos, que eram povos estrangeiros que os assírios colocaram lá quando deportaram os israelitas para a Assíria, hoje no norte do Iraque. Foi jogado ao chão o teu bezerro de ouro. Minha cólera se inflamou contra eles, contra os filhos de Israel. Claro que o Senhor não tem cólera, claro que o Senhor não tem ira. Tudo é consequência do pecado do povo. O povo paga pelo pecado. Quando a gente peca, tem consequência o nosso pecado. Tem uma pena o nosso pecado. Quando eu confesso, não tenho mais culpa pelo pecado, mas tem a penitência, a pena. É a consequência do pecado. A pena pelo pecado.
Até quando ficarão sem purificar-se? Eles estão impuros. Impureza de idolatria. Essa impureza será purificada só no exílio. Por quê? Porque o pecado de idolatria é considerado um pecado muito grave contra o primeiro mandamento. Se deixa de amar a Deus para amar um ídolo, para seguir um ídolo, para se curvar diante de um ídolo. Pecado muito grave que hoje a humanidade idolatra. A humanidade segue a idolatria. Coloca um ídolo, ou uma ação, ou uma pessoa, ou um conjunto de ideias, uma ideologia no local de Deus. E o mundo pós-moderno já criou 5 leis contra a lei de nosso Senhor. Pecado muito grave, consequência, doença e morte. Consequência do nosso pecado. Esse bezerro provém de Israel, pecado vosso. Até quando ficarão sem purificar-se? Serão purificados no exílio. A humanidade hoje está sendo purificada através dessa doença aí, por causa do próprio pecado, não por vontade de nosso Senhor. Este bezerro provém de Israel, um artesão fabricou, então é um ídolo. E lá na lei, Êxodo 19, 20, o Senhor diz: não fará ídolo. Vós não fareis ídolos, nem de pedra, nem de madeira, nem de ferro, de nada. Fiz um curso de arqueologia em Israel, e na Turquia, lá a gente encontra vários ídolos de madeira e de ferro, feitos para serem adorados. Ídolos feitos por Israel. Esse pecado conduziu o povo ao exílio. Um artesão o fabricou. Não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Por que em pedaços? Porque a cidade de Samaria foi destruída totalmente. Tudo lá foi destruído. E o povo foi para o exílio por causa desse grande pecado. Semeiam ventos, colherão tempestades. Esse versículo serve hoje para a nossa humanidade. Tá? Nós semeamos ventos de pecado. Carnaval aí no Brasil. O que é que a gente colheu? Vírus. Tempestade. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E não há espiga boa hoje. Por quê? Por causa do pecado. Linguagem simbólica. Tá? E mesmo que dê, estranhos a comerão. Tudo que Israel semeou, os estrangeiros assírios o levaram com eles. Comeram tudo por causa do pecado. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Quando Israel do norte se dividiu e se separou de Israel do sul, capital Jerusalém, eles criaram outros altares no norte, Betel e outros, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas não ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ofereceram sacrifícios a outros deuses. Então, os altares que eles ergueram, Efraim é o reino do norte. Os altares que eles ergueram para expiar o pecado foram ocasião de pecado. Ergueram altares para oferecer sacrifícios ao Senhor e acabaram oferecendo sacrifício aos outros deuses.
idolatria. Toda a leitura de idolatria. E a consequência, exílio. Mas seus altares resultaram em pecado, porque lá nesses altares que eles deveriam oferecer sacrifício ao Senhor, ofereceram sacrifícios a outros deuses que não existem. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos à lei do Senhor, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Hoje em dia é assim. O Senhor nos deixou 10 mandamentos da sua lei e 5 da lei da igreja. O mundo hoje segue o mandamento da lei de Deus? Os cristãos seguem o mandamento da igreja? Poucos. Pagar o dízimo é mandamento da igreja. Quem paga o dízimo de nós cristãos, católicos? Nem todos. Não falo nem dos outros que não são cristãos. Então, hoje, nem os cristãos seguem os mandamentos da lei da igreja. E o mundo não segue o mandamento de Deus. Aborto, divórcio, lei contra a natureza, lei de destruição da natureza, ideologia de gênero, legalização de droga, tudo lei contra a lei do nosso Senhor. Dos estados pós-modernos, hoje. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Humanidade hoje, Israel, o antigo Israel, não seguiu o antigo Israel, hoje não segue a lei de nosso Senhor. Gostam de oferecer sacrifícios aos ídolos, imolam carnes e comem, fazem um banquete, né? Mas o Senhor não os recebe. Não adianta oferecer sacrifício a Deus se eu tenho um coração voltado para o pecado. Se eu tenho um coração dúbio, que não é sincero, não ofereça e nem comungue. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Irão para o exílio. Oséias profetizou isso antes do exílio. E aconteceu. Deverão voltar para o Egito. O Egito aqui, que ele está falando, é a Assíria, é o exílio. E eles foram para o exílio. Consequência do pecado de idolatria e consequência por oferecer sacrifício ao Senhor com um coração iníquo. Tá? Não eram sinceros. Um coração falso. Cuidado com a falsidade do nosso coração. Nunca seja falso diante de nosso Senhor. O Senhor não gosta de quem é falso. Então, eles ofereciam sacrifício ao Senhor e corriam atrás dos outros deuses. O Senhor está anunciando que irão para o exílio e foram para o exílio. O Senhor recorda seus pecados, ele é justo e castiga suas culpas. Volto a dizer, não é castigo, é consequência do pecado da humanidade. De consequência do nosso pecado. E cada um tem que confessar. Então, leitura muito forte que serve para a humanidade hoje. A consequência do pecado é mais pecado. E é o exílio. O que é o exílio? O afastamento do Senhor. O pecado mortal leva a alma e a pessoa a se afastarem do Senhor, se afastarem do Senhor. E conduz à morte. Consequência do pecado, vírus, doença, morte, guerra, tudo. Violência, caos,
Hoje está aí, né? Só questão do vírus, não. Caos social, econômico, político, desordem total. Consequência de quê? Do pecado da humanidade. Tem jeito? Tem, eu tenho dito. Qual é o jeito de melhorar tudo isso? Conversão. Lute, irmão, irmã, pela sua conversão. E reze por aqueles que não estão e não são convertidos. Bora rezar pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Quando eu estive lá em Roma durante 12 anos, eu ia a Medjugorje 2 vezes por ano. Conheci Miriana, Visca e Yaakov, 3 dos videntes. Miriana dizia sempre, me hospedava na casa de um parente de Miriana. Ela dizia que a missão dela era rezar pelos ateus, para evitar o castigo. Então, bora rezar pelos ateus e por todos os pecadores. Evitar o castigo não, porque a volta diz, é consequência do pecado. Então, tem jeito de evitar essa consequência aí? Ainda tem. Ou então, de minorar, tá? Para que essa consequência não seja tão grave. Qual é o jeito? Conversão. Rezar pela conversão dos pecadores e pela nossa conversão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos e não podem ouvir. Confia Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles são seus autores, que os fabricam e confiam e neles confiam? Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. O salmo de hoje é o 113b do grego e o 115 do hebraico. Antífona, confia Israel no Senhor. Está aqui o antídoto para aquilo que está acontecendo hoje. Confiar no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. O Senhor está no céu e na terra. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele faz tudo aquilo que quer. Tudo o que o Senhor quer, Ele faz. Mas Ele nos criou com liberdade. Então, o que está acontecendo é consequência da nossa liberdade. O Senhor está permitindo. Tá? Mas é Ele quem dirige a história. É o que está dizendo aqui esse salmo. Né? Ele faz tudo aquilo que quer. Quem dirige a história, quem é? É só a nossa liberdade humana? É não. No final, quem é que vai prevalecer? Nossa liberdade, o pecado, o Satanás? Não. No final, quem vai prevalecer é nosso Senhor. É a vontade de nosso Senhor, que Ele quer. É Ele quem conduz a história. Ele respeita a nossa liberdade, mas quem conduz a história é o Senhor. No final, Ele retornará e julgará tudo e todos. Então, quem vencerá no final, quem é? É o reino do Senhor. Não é o reino do pecado, nem o reino de Satanás. É o reino do Senhor. Então, a gente tem que estar otimista, porque quem vence tudo, quem vai vencer toda essa guerra, essa batalha, e hoje tem uma grande batalha no céu espiritual entre Deus e os anjos de Deus, e aqueles que estão com Deus e os que são contra Deus. É uma batalha na terra. A gente que ora, que reza, sente a luta que está acontecendo hoje entre Deus e os que são de Deus e aqueles que são contra Deus.
são os deuses pagãos ouro e prata. Hoje, tantos deuses de ouro e prata, tantos aqueles que correm para o ouro e a prata. Consequência, pecado, idolatria. Todos eles são obras humanas. O salmo de hoje está relacionado com a leitura de Oséias. Tá? Os ídolos feitos por obras humanas, dos quais Oséias falou. Confia Israel no Senhor. Mas, apesar de toda idolatria, de todo pecado, eu tenho que confiar, tenho que ter fé. Recorde ontem aquela mulher e aquele chefe lá da sinagoga que tiveram fé. Eu tenho que confiar. É um salmo de confiança, não é só destruição, não. Tem a consequência pelo pecado? Tem. Quem é que vai vencer o pecado? É nosso Senhor. Todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Confia Fernando no Senhor. Confia Maria, Antônio no Senhor. Confia a igreja no Senhor. Confia Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar. Um ídolo fala o quê? Nada. Tem olhos e não podem ver. Olho de quê? Feito por obra humana, um ídolo. Não tem ídolo. Não tem Deus fora de Deus. Não tem pátia, mama, não tem nada. Não tem esses espíritos aí invocados em centros. Eles não são nada diante de nosso Senhor. Tem olhos e não podem ver. São cegos, guiando cegos. Tem nariz e não podem cheirar. Não, foi uma estatuazinha feita aí. Então, tem ouvidos e não podem ouvir nada. Eles são nada. Aqueles ídolos que Israel fez e os novos ídolos de hoje são nada diante do Senhor. Confia Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar. Continua o discurso. Tem pés e não podem andar. Como eles serão os seus autores que os fabricam e neles confiam. Então, um ídolo feito por mãos humanas tem boca e não pode falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos e não podem ouvir, tem mãos e não podem pegar. Eles faziam os ídolos com mão, com tudo. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. É um ídolo, só que ele continua. Os seus autores, aqueles que os seguem e aqueles que os fabricaram, serão como eles. Serão como ele. Então, quem adora e segue um ídolo ou uma doutrina qualquer contra a lei de Deus, não vai poder andar porque está andando no caminho errado, não vê, não olha. É um cego. Um cego orientando o cego. O que acontece com o cego orientando o cego? Cai no abismo total. Como eles serão seus autores, não vão poder pegar, não vão poder andar na estrada correta, não vão poder cheirar, não vão poder ouvir, não escutam a verdade, não podem falar, porque o que fala é mentira, e não podem ver, são cegos guiando cegos. Todos aqueles que seguem os ídolos ficarão igual um ídolo, perdido. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Então, nós que não confiamos nos ídolos, nós confiamos em quem? No Senhor. E aqui a imagem do Senhor qual é? Ele é nosso auxílio. Você está com uma grande dificuldade hoje? Peça auxílio ao Senhor. O Salmo é claro, está dizendo que o Senhor é nosso auxílio. E é nosso escudo. Por que escudo? É uma imagem da guerra. O Senhor é o Senhor da guerra. Recorda lá
A guerra entre Israel, os filisteus, Davi e Golias. Golias lá todo cheio de couro. O escudo de Davi qual era? O Senhor. O Golias cheio de armadura, o Davi só com a funda. Então, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. A Ele nós confiamos e entregamos tudo. Confia a Arão no Senhor, confia Fernando no Senhor, confia Israel no Senhor, confia a igreja no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Então, é um canto, é um salmo de confiança. Hoje tem tanta idolatria, hoje tem tanto pecado, mas eu tenho que confiar no Senhor. Apesar de toda a fraqueza que a gente sente, cansaço, tal e tal. Em definição, caos econômico, social, pessoal, psicológico, espiritual. O que o Senhor está dizendo para nós nesse caos hoje? Confia, Israel, no Senhor. Apesar de todo caos, toda desordem hoje, confia no Senhor. Entrega ao Senhor tudo, tudo, tudo. Ele é teu auxílio e teu escudo. Nunca esqueça que o Senhor é nosso auxílio, Ezer, em hebraico, e é nosso escudo. É o Senhor da guerra que já venceu essa guerra de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Confia, Israel, no Senhor. Agora o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos entre todas as nações, fazer discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Hoje, Mateus 9, 32 a 38, com muita atenção. Naquele tempo, trouxeram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados,
ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho que eu vou refletir naquilo que foi anunciado. Inicia dizendo: naquele tempo, é agora, é hoje, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece aquilo que é anunciado para aquele que acredita, que crê no Senhor. Trazem até Jesus um homem mudo, e ele estava possuído pelo demônio. Eu já disse aqui algumas vezes que lá em Roma eu conversava e orava junto com Gabriel Amor, que era o exorcista oficial de Roma, do Vaticano. Em uma dessas conversas, ele me disse que o pior demônio para tirar é o mudo, é o que não fala. Porque aí é difícil conhecer se ele já saiu da pessoa ou não. Esse é um ponto. Difícil reconhecer se ele saiu da pessoa ou não. Segundo ponto é, quando ele grita e faz isso e aquilo outro, ele se manifesta. Se manifestando, fica mais fácil de ordenar sua saída. Por quê? Porque ele se enfraquece. Quanto mais ele grita, manifesta, o que grita, melhor que grite. Porque a gente olha, vê a fraqueza dele e ordena. A própria ira é um descontrole. Nesse descontrole, a gente consegue mandar sair. Mas se é mudo, eu não sei se ele ainda está com a pessoa e ele não se manifesta para que eu entenda qual é a fraqueza dele, é mais difícil sair. Pois bem, Nosso Senhor tirava até o demônio que era mudo, porque Nosso Senhor conhece tudo. Não tem esse negócio de demônio mais difícil, mais fácil para ele não. Tirou esse daqui. Trazem a ele um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Aqui se entende demônio mudo. Não se manifestava, calado. Quando o demônio foi expulso, você recorda aqui que não tem nenhum grito nem nada. Claro, era mudo. Nas outras cenas de expulsão, grita, cai por terra, não sei o que, diz quem é Nosso Senhor, faz aquela confusão. Aqui esse era mudo. Então não há nenhuma confusão aqui não. Mas é mais difícil de sair. Por quê? Porque é mudo. E aí a gente não tem tanta certeza. Nosso Senhor tinha. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então a mudez dele era consequência do demônio que estava nele. Não estou dizendo que toda mudez é consequência do demônio. Nem estou dizendo que todo mundo está com demônio, não. Eu não estou dizendo isso. Esse caso aqui, esse sujeito, ele era mudo porque tinha um demônio. Mas não quer dizer que todo mudo está com demônio. Que seja claro.
Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Consequência, quem causava a mudez? O demônio. Não é o caso de todo mundo ter o demônio, não. As multidões ficaram admiradas porque ele expulsou lá e o sujeito começou a falar. E diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Isso provocou a inveja dos fariseus. Porque o povo que antes ia aos fariseus, agora ia ao Nosso Senhor. Fariseu nenhum curar ninguém. Fariseu nenhum tirava o demônio de ninguém. E Nosso Senhor curou e tirou o Satanás. Aqui hoje um demônio mudo. Nunca se viu algo em Israel. E esses fariseus invejosos conduziram o Senhor à morte. Cuidado com a inveja. Nunca se viu algo igual em Israel. E os fariseus, acabei de falar deles, diziam, invejosos. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe do demônio, por Satanás, que esse aí expulsa o demônio. Pecado grave esse dos fariseus. Além de serem invejosos, diziam que aquele que age em Nosso Senhor é o Satanás. Pecado contra o Espírito Santo. Todo aquele que acusa Nosso Senhor de agir por obra de Satanás peca contra o Pai, porque ele está agindo por ordem do Pai, peca contra o Filho, que é ele, e peca contra o Espírito Santo. Não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo. Vê em Nosso Senhor a ação do demônio é pecado contra o Espírito Santo, contra o Pai e contra o Filho. Porque o Filho é um com o Pai e o Espírito Santo. É o mesmo que dizer que o Pai está com o Pai é o demônio e o Espírito Santo age por ação do demônio. Pecado muito grave, cuidado. E o segundo aspecto do pecado contra o Espírito Santo é alguém que peca tanto que se fecha, tem um coração fechado, e num coração fechado não entra o perdão de Deus. Cuidado. Esse segundo aspecto é mais sutil. Não feche o seu coração ao perdão de Deus. Porque se você fechar, isso é um pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Quem fecha o coração de tanto pecar, quem fecha o coração ao perdão de Deus não tem perdão. Por que não tem? Porque fechou. Então, o pecado com frequência conduz ou pode conduzir ao pecado contra o Espírito Santo. A pessoa não deixa mais o perdão de Deus entrar na vida dela. Não acolhe mais o perdão de Deus. Então não é perdoado. E quem não é perdoado não entra no céu. Pecado contra o Espírito Santo. 2 sentidos. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que esse aqui expulsa o demônio. Pecado contra o Espírito Santo. Acusar Nosso Senhor de agir pelo demônio. Pelo chefe do demônio. Acusar o Pai de agir pelo chefe do demônio. Acusar o Espírito Santo de agir pelo chefe do demônio. E digo uma coisa. De acordo com essa leitura de hoje, Nosso Senhor respondeu aos fariseus.
Tem certas coisas que é melhor calar e não falar nada. Nosso Senhor entendia que eles agiam por inveja, o ciúme. Adianta a gente discutir com alguém que tem inveja de nós, o ciúme. Se cale. Até porque eles já estão condenados. Aqueles que condenaram nosso Senhor e que não se converteram, já estão condenados. Nosso Senhor não disse nada a eles. Tem ocasião que nosso Senhor vai se colocar contra eles e vai dizer: ai de vós, fariseus hipócritas. Hoje, não disse nada. Nosso Senhor conhecia o que ele estava dizendo? Claro. Nosso Senhor conhecia o que estava dentro do coração dos fariseus? Ele respondeu. Tem certas ocasiões que é melhor a gente não dizer nada. Estão falando de nós. Deixe. Alguém que tem inveja de nós, ciúme de nós, adianta a gente estar discutindo? Por quê? Porque talvez eu vá pecar discutindo com eles. E talvez eu vá fazer eles pecarem mais ainda. Então deixa como está. Tem ocasião que é melhor deixar como está. Vai entregar a Deus. Não reaja mal com mal, mas entregue a Deus. A situação é muito difícil, e qualquer situação, entregue a Deus. Diga a nosso Senhor: eu não vou responder a esse julgamento, a isso que estão dizendo. Mas responde tu, Senhor. Peça a Deus que responda. E Deus responde. Se você não responder uma injustiça, entregar a Deus, Deus vai responder àquele que fez a injustiça, ou que disse algo. E a resposta de Deus é muito forte. Tenho experiência disso. Aí o Evangelho já narra outra coisa. O Senhor não disse nada a ele, narra outra coisa, outro fato. O Senhor não disse nada a ele. Expulsou lá o demônio do mundo, né? Falaram dele, não disse nada. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em sua sinagoga. Então ele ensinava, era o doutor, o mestre, o doutor da lei é ele. Não é o judeu. Tá? O judeu se considerava o doutor, de quê? De nada. O doutor aqui, quem é nosso Senhor? Ele é o professor, ele é o doutor. Quem ensina? Ele. E ele ensina o quê? O que ele quer. Então, o doutor, o professor aqui é nosso Senhor. Percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sua sinagoga. Por que ele ensinava em sinagoga? Porque não tinha escola, não. A criancinha judaica, judia, ela estudava na sinagoga, decorando a lei. Em que língua? Hebraico. Falava aramaico, mas lia em hebraico. Estudava a Torá, que é a Torá, a lei deles, a sagrada escritura deles. Em que língua? Hebraico. Então, nosso Senhor lia hebraico. Lucas 4 entrou na sinagoga em um dia de sábado e leu Isaías 61. Está lá. Vai lá ler Lucas 4. Falava o que? Aramaico. Talitakum. Talitakum. Tá? Então, falava aramaico, lia em hebraico. Isso é certo. O Evangelho foi escrito em grego. Tá? Porque a cultura era grega. Mas Jesus falava aramaico e lia em hebraico. Ensinando em sua sinagoga, porque a sinagoga era a escola deles. Então, era lá que ele ensinava, era a universidade deles. Pregando o evangelho do rei. Então, o que é que ele ensinava? O evangelho. E qual era o evangelho que ele ensinava? Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum. Ensinava ele. O evangelho é ele.
os evangelistas que escreveram sobre ele. Ele ensinava o evangelho, ensinava ele, porque ele é o evangelho do Pai. Ele é a boa nova do Pai. Evangelion, evangelho, boa nova. A boa nova é ele. Então ele falava do reino de Deus, aquilo que ele viu em Deus, com Deus. Ele anunciou tudo, anunciava tudo que ele viu e ou escutou de Deus. Ele revelou acerca da igreja, da lei de Deus, do comportamento que cada um de nós tem que ter contra os inimigos, não retribuir, fazer o bem. Então ele anunciou o reino. Quem é o reino? Ele. Ele se auto-anunciou. Porque ele é o reino de Deus. Quem? Nosso Senhor. Pregando o evangelho do reino de Deus, não é do reino da terra. Hoje a humanidade pós-moderna, contemporânea, quer construir um reino da terra na terra. E esse reino, numa nova ordem aí, é contra o reino de Deus. A humanidade está querendo se auto-salvar, está criando um evangelho dela, que não é evangelho porque não é boa nova. É uma má nova, não é a boa nova. E por que eu digo que é uma má nova, que é aquilo que a humanidade está fazendo? Porque são leis contra a lei do nosso Senhor. Aquelas 5 leis que toda hora eu estou dizendo. Então isso me faz afirmar que a humanidade não segue o evangelho. Segue uma outra lei aí que eles estão criando. Construindo um reino na terra. Uma nova ordem aí, contra o reino de Deus. Isso é claro, hoje. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Se eu curava? É, claro. Agora, a cura física é sinal de quê? Da cura do coração, do perdão. A maior cura que o Senhor veio trazer, qual foi? O perdão do pecado, dos pecados. Para demonstrar que ele tem autoridade e poder de perdoar o pecado, ele cura o físico. Para demonstrar que ele é Deus, ele expulsa o demônio. Porque o demônio é contra Deus. Se é contra Deus, é contra ele. Se é contra ele, ele expulsa. O mal não pode conviver com o bem. Mas o mal e o bem não são duas forças opostas, iguais, antagônicas, aí como tem teoria de hoje em dia. Aquele círculo preto e branco lá, que tem aquele S lá. Aquilo é um maniqueísmo. Para dizer que hoje tem duas forças, o bem e o mal, antagônicas, iguais entre si. Não. Que tem um bem e o mal tem. Mas o bem, que o bem é contra o mal, é. Mas o bem é muito superior ao mal. Não é igual, não. O bem é nosso Senhor. O bem é o Pai que criou tudo, o Espírito Santo. O mal não chega nem perto. Satanás hoje está aí reinando porque a humanidade, o homem deu poder a ele. Então hoje é o reino do pecado do homem, da humanidade do Satanás, mas não tem poder nenhum diante do nosso Senhor. Nosso Senhor está deixando para purificar a humanidade do pecado da própria humanidade. Mas quem vai vencer, quem já venceu isso foi nosso Senhor. No final ele retornará, julgará tudo e todos. Satanás aí já está condenado. Aqueles que estão com ele já estão condenados. E a humanidade, se colocar do lado dele, se condenará. Então não é antagônico, é o bem e o mal, mas o bem é muito superior. São forças iguais, não. Fique muito claro. Aquele círculo que tem um S e tem a parte branca, a parte preta. Nova era. Se fossem duas forças iguais, não são. O bem é muito maior do que o mal. E o bem é uma pessoa. Ou é um Deus e 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje o representante desse bem
é a Igreja Católica. Não desse bem, desse Deus uno e trino é a Igreja Católica. Então o bem é muito superior. Nós já vencemos a guerra, nós, na igreja, junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Nenhum mal é igual ao bem, nenhum. Que isso fique muito claro. Então fique tranquilo, nós já somos vitoriosos. Nenhum mal vencerá a Igreja Católica. As portas do inferno não prevalecerão. Tá? Quem vai prevalecer é Nosso Senhor e a Igreja Católica. O vírus não vencerá. Quem vence é Nosso Senhor e a Igreja Católica. O vírus não prevalece. Quem prevalece é a Igreja Católica. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. O Senhor tem compaixão. O que é compaixão? Paixão é sofrer. Quando uma pessoa está apaixonada, sofre. E compaixão, sofrer com. O Senhor sofre com quem sofre. Isso é a compaixão, que é a misericórdia. Quando você vê a dor de alguém, você sente a dor desse alguém. Você vê alguém catando lixo para comer, uma criança que sem ter nada para comer, você tem compaixão. Você sente a dor de quem tem fome. E nós que temos tanto, né? Isso é compaixão. Madre Teresa de Calcutá tinha muita compaixão. Então o Senhor tinha compaixão de quem? Da multidão, das multidões. Por quê? Ele diz aqui. Porque estavam cansados. Então, o Senhor hoje tem compaixão de quem? De nós, porque Ele está vendo que nós estamos cansados desse vírus. E compaixão por quê? Porque nós estamos abatidos. Embora um pouquinho gordinho, né? Mas abatido, cansado. Como ovelha que não tem pastor. Mas nós temos um pastor. Aqui ele está falando da multidão cansada que não tem pastor. Nós temos o pastor Francisco, os bispos e os sacerdotes. Nós ainda temos pastores. Ainda. Até quando? Então disse a seus discípulos, mais de 70. A messe é grande, o trabalho é muito grande, o mundo é muito grande. Mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe para que envie operários para a sua colheita. O mundo, para ser evangelizado, é muito grande. Precisa de sacerdote, de operário. E de leigo também, leigo bom, bons leigos. Pedi ao dono da messe. Quem é o dono da messe? Nosso Senhor, é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi a Deus Pai que mande operário, mas que mande bons operários. É claro, Deus é bom, vai mandar quem é bom. Bons operários para a messe. Então, irmão, reze para que o Senhor mande operários para a messe, mas bons operários. Tá? E no final ele diz uma coisa muito séria, que não sei se você prestou atenção. Pedi, pois, ao dono da messe, o Pai, que envie operários para a sua colheita. Ele não falou messe no final, para a sua colheita. A colheita acontece quando? No final dos tempos. E segundo o Evangelho de Mateus, no final do mundo. Quando o Senhor virá, retornará para julgar tudo e todos. Ele está hoje dizendo aqui com o Evangelho dele, para que a gente ore, para que o Pai envie operários para a colheita do final do mundo. Hoje é o final dos tempos. Ainda não é o final do mundo.
A cada dia se aproxima, claro. O dia ninguém conhece. A oração de hoje é essa. É uma oração muito séria. Pedir ao Pai que envie operários para a sua colheita, para o final do mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Mãos que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Missa votiva em honra a Nossa Senhora do Carmo. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que ele, tirando os nossos pecados, vos tornem agradáveis nossas oferendas, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nesse dia consagrado a Maria. Celebrar vossos louvores à sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e ficando virgem, deu ao mundo a luz eterna. Jesus Cristo, Senhor nosso, por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos anunciam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor.
que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, do Rosalvo Auxiliar, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente ora, reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora, cada um de nós irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão, não é ilusão. Quando eu estou cansada, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar e até descansar. Meu Deus aqui me espera e quer amar, curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dar muito carinho. Alegro-me, irmãos, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão. Oremos. Ó Deus, acolhemos o sacramento celeste, alegrando-nos nessa festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la.
servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Agora, nossa oração de encomendação dos corpos dos mortos falecidos de ontem para hoje. Vamos orar pelos mortos de ontem para hoje, encomendar os corpos. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os corpos dos nossos irmãos falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedestes na vida mortal, especialmente pelo dom da vida e o bem que eles fizeram, para que fossem sinais de vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Então, orando por todos os falecidos de ontem para hoje. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo e assim estaremos sempre convosco, com esses nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Tudo bem? Orando então por esses irmãos falecidos, né? Agora água benta e exorcizada por sobre esses irmãos falecidos e por sobre cada um de nós. Não esqueçam, aí está chegando o dia da nossa consagração pelo Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Já são 9 formações, terá uma 10ª formação. E aí um vídeo explicando como será. Será no dia 22 de agosto, a nossa consagração e renovação da nossa consagração. Porque é um dia de Nossa Senhora, um dia de festa para Nossa Senhora Rainha, né? E as igrejas, nós acreditamos, estarão abertas, você poderá se confessar com o seu sacerdote. Tá? É preciso se confessar para fazer a consagração, sim. Bem, hoje eu quero fazer uma oração de consagração ao grande Miguel Arcanjo, a São Miguel Arcanjo. E para esse dia de consagração eu trouxe uma relíquia, né? Não do santo, do anjo, né? Mas ele apareceu lá no Monte Gargano, na Itália, né? O Monte Sant'Angelo, né? Muito bonito o monte, o monte. Eu fui lá algumas vezes e foi quando estava nevando, né? Muito bonito, com aquela região no alto. Então, o Santo Anjo, São Miguel, apareceu lá no Monte Gargano, na Itália, uma região muito bela, como eu já disse, né? E ele pisou lá numa rocha. Hoje tem um altar, tem uma igreja, tem um santuário lá, né? E celebrei lá muitas vezes, né? Presidi a missa lá e trouxe pedrinhas de lá. Essa é uma pedra lá do local onde o Santo Anjo pisou. É o que diz a tradição da igreja. Então, o pessoal tem muita devoção, consegue ver aí? Tem muita devoção. Então, isso aqui são pequenas pedras do local onde ele pisou, né? O Santo Anjo, São Miguel Arcanjo. Depois lê aí na internet
devoção lá do Monte Gargano. Essa é uma relíquia, né, do local da rocha onde ele esteve lá. Então, hoje, consagração a Miguel Arcanjo, né, recordando essa aparição dele no Monte Gargano, lá na Itália. Nos preparando para nos consagrar. Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba do príncipe das trevas, quem como Deus. Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade do coração. Peça aí, irmão, uma grande e profunda humildade. A humildade que teve Miguel. Miguel, que quer dizer quem como Deus. Quando o Senhor criou todos os anjos, criou Lúcifer, anjo da luz. Lúcifer quer dizer Lúcifer, Lúcifer, anjo da luz. Quando criou Lúcifer, que era o mais belo, diz a tradição, de todos os anjos. Esse Lúcifer se orgulhou e quis ser igual a Deus. Quem se colocou contra ele? Miguel. Em hebraico, Micael. Micael. Mi, quem? Ca, que, como? Ele, Deus. Quem como Deus? Ninguém. Então, quando Lúcifer, Satanás, se colocou contra Deus, Miguel se colocou contra Lúcifer e defendeu Deus. Quem é que defende Deus na Igreja Católica? Micael, Miguel. Quem é que defende a cada um de nós contra Satanás? Micael. Quem é que defende a Igreja Católica contra Satanás? Micael, Miguel, arcanjo. Micael, quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Peça agora a Micael a graça e o dom da humildade. Insistentemente vos suplicamos, Micael, que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade do coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. 3 coisas hoje que nós estamos pedindo a Miguel Arcanjo: humildade de coração, fidelidade inabalável, ser fiel a Deus como ele foi, quem como Deus, e uma grande fortaleza no sofrimento nesse vírus atual, quem como Deus. Dá-nos, Senhor, por intercessão de São Miguel, quem como Deus, a verdadeira humildade do coração, humildade que é a verdade, dizia Teresa de Ávila Grande, fidelidade contínua e fortaleza no sofrimento e na penúria. Dai-nos, Senhor. Peça, irmão. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfaleçamos. Miguel, Micael, socorre-nos. Quando nós comparecermos ao tribunal de Deus, quando nós formos julgados por nosso Senhor,
Socorre-nos, Micael. Socorre-nos, Micael. Socorre-nos, Micael. Agora diga, irmão: Miguel Arcanjo, eu me consagro a ti. Miguel Arcanjo, eu me consagro a ti. Miguel Arcanjo, eu me consagro a ti. Consagro toda minha vida a ti, toda minha fraqueza a ti, todo o meu pecado a ti, todo o meu desejo de santidade a ti. Ajuda-me a vencer tudo e todos em Cristo. Micael. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Micael, eu me consagro a ti. Micael, eu me consagro a ti. Micael, eu me consagro a ti. Agora 5 minutos de adoração para confirmar nossa consagração a Miguel Arcanjo.
nossa oração de São Bento para ter uma santa noite em paz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó Mestre da vida celeste, grande São Bento, doutor e guia no caminho da perfeição, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, introduzi-o no céu, pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhastes o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Coloca aí toda água, todo óleo, todo sal, objeto sacro, que você queira que seja abençoado, que eu irei abençoar e exorcizar com essa bênção. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória, a nossa paz. Tenha uma santa noite em paz com o nosso Senhor. Santa noite com nosso Senhor.